Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast a gente sempre conecta dois assuntos, pelo menos, né? Um necessariamente viagem, o outro assunto, o segundo, o terceiro, o quarto. Quem determina é o nosso convidado ou a nossa convidada, que eu apresento já já. Antes, cumprimento o meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato! Tudo bem, Sheila? Tudo certo. Mais um episódio do Conexão Viagem. Lembrando que Conexão Viagem está nas principais plataformas de podcast do Brasil. Vamos destacar o YouTube, Conexão Viagem. Entra lá, clica no sininho e se inscreve. Toda quinta às 18 um episódio novo. E agora a gente tem um site. Entra lá também, www.conexãoviagem.com. A gente centraliza os episódios, tem roteiros dos nossos convidados, nossos, enfim, tem bastante coisa para vocês verem lá. E hoje tem história, hein? Tem muita história. E é história com H maiúsculo, gente, porque a nossa convidada é a Adriana Chaia, do Viajando com História. Obrigada pela presença aqui, por ter topado o nosso convite, Adriana. Obrigada pelo convite. Ah, eu sou muito fã, adoro seguir no Instagram, tem muitas dicas, mas eu acho que mais do que isso, você entrega a profundidade das histórias, dos destinos, dos lugares. Conta um pouquinho como é que foi, como é que surgiu a ideia do Viajando com História e como é que foi esse trajeto, essa sua trajetória até aqui. Bom, eu acho que assim, eu sempre amei viajar, desde que eu me entendo por gente. Eu venho de uma família que meus pais sempre gostaram de viajar, me incentivavam e a gente fazia muitas viagens em família, então isso me acompanhou, né? E eu era aquela pessoa que sempre quando alguém ia viajar, amigos, família, falava, você tem um roteiro? Você tem uma dica? Então eu sempre fui essa pessoa que já tinha umas dicas na cabeça. Mas depois de muito tempo no mercado corporativo, quase 30 anos, eu sempre trabalhei com marketing, com comunicação. Eu queria muito mudar, queria muito fazer uma coisa diferente. E surgiu essa vontade de começar a escrever, tanto no blog quanto nas mídias sociais. E começou de uma forma meio amadora, uma forma muito simples de compartilhar experiências, de sempre querer inspirar as pessoas. E o Viajando com História foi crescendo de uma forma orgânica, inspirando as pessoas. Eu fico muito feliz quando alguém me escreve e fala, eu fui nesse lugar porque eu vi uma postagem sua e eu queria, despertou essa vontade de estar lá nesse lugar. Então, mais ou menos essa é a história. Em 2021, começou assim, de uma forma mais disciplinada de eu escrever e ter as postagens diárias. E olha, a Adriana sabe, gente, projetos assim só vão adiante com bons parceiros, com boas parcerias. E aqui, nesse videocast, a gente conta, com excelentes parceiros. Por isso, esse videocast é um oferecimento de hotéis.com. Encontre seu lugar perfeito. Localiza para você chegar lá. E também NW Turismo, agência de viagens que realiza o seu sonho de viagens assim, de um jeitinho todo personalizado. Acesse lá, @NW Turismo. Agora que a gente já conhece como tudo começou, vamos destrinchar? Vamos, eu tenho uma dúvida, Adriana. Quando você começou, criou o blog, o perfil, você já imaginava que isso ia virar um trabalho ou isso foi te surpreendendo no caminho? Não, eu não imaginava que isso ia virar um trabalho, era alguma coisa assim, que eu era muito apaixonada e que eu queria muito fazer. E aí, quando começaram as press trips e convites, né, de visits, de estados e de governos, isso só me deixa, assim, cada dia me deixa muito, muito orgulhosa, mas realmente eu não imaginava Porque que é um reconhecimento deles na sua, super reconhecimento. Claro. Não, eu até brincava com as minhas amigas, assim, falava, olha, quando um governo, uma prefeitura me chamar para divulgar aquela cidade, você pode ter certeza que eu vou estar muito realizada, porque realmente é um reconhecimento do trabalho, né? E aí, depois quando surgiu Dubai, Ilhas Caimã, Espanha, realmente, assim, foi cada convite desse me enche de orgulho, porque me mostra que a gente está assim, está no caminho certo de seguir comunicando, que também isso é uma coisa que eu sempre trabalhei, de comunicação e marketing. Então, meu sonho era fazer jornalismo, eu fiz economia, mas eu sempre amei escrever. Minha mãe guardava os meus cadernos de redação, porque eu sempre amei escrever. Então, assim, acho que juntou todas essas paixões. Escrever, viajar, comunicar,
Como é que é o processo quando você vai para um destino? Eu imagino que tenha muito estudo prévio. Sim, Você não tem uma tem. formação histórica, tem? Não, Em história. não tenho. Então, tem uma prévia aí que é É, muito tem. estudo, gente. É muito É, diferente, com todo respeito ao trabalho de todo mundo que é. faz essa produção de conteúdo nos Uhum. destinos. Mas uma coisa é você ir lá produzir, olha esse café da manhã, olha essa É, é, montanha-russa, olha esse museu. É diferente de é você contar diferente. a história que tem por trás, quem Sim. passou por aquele lugar, a relevância histórica daquele lugar. Como é que é esse processo para É, eu, você? eu estudo muito mesmo antes de ir, né? Eu adoro ficar olhando os blogs, principalmente blogs, e a história primeiro da experiência das pessoas e também a história do lugar e consultar. Eu me lembro quando eu fui para a Rússia, na Copa de 2018, tinha um livro, eu queria muito, meu sonho era conhecer o Hermitage em São Que é Petersburgo, incrível, que né? é Que incrível. museu incrível, E gente. aí, eu li em um blog que tinha um livro da Catarina Grande, que era toda a biografia dela. E eu fui comprar esse livro para ler, porque eu falava, cara, quando eu entrar no Hermitage, eu tenho que entender tudo o que aconteceu ali, né? Tem que Séculos ter um de aquecimento em casa aí, né? e aí, assim, eu fiquei completamente fascinada pela história dela, de como teve até algumas séries aí, deixa como dica, porque a série é bem bacana sobre Catarina Grande. E é isso, assim, eu tinha lido o livro, tinha na minha cabeça todos os lugares o que aconteceu em cada lugar daquele palácio, que é um museu agora, né? Então, assim, tem muito estudo antes. Eu junto tudo, coloco tudo, imprimo, levo, leio, releio, porque eu acho que é isso que faz a diferença, né? Não é a foto pela foto, não é Uhum. Uhum. o vídeo pelo vídeo, mas é o significado, é o storytelling, né? Acho que é o É. grande diferencial do Viajando com História, é o storytelling. Agora, é claro, você é uma produtora de conteúdo, tem toda essa dedicação e esse estudo. Uhum, Para o turista, para o viajante, a gente sabe, quem já viajou assim bastante, uhum, ou mesmo quem já fez, por exemplo, uma mesma viagem, estudando antes e não estudando antes, a gente sente diferença. A nossa experiência muda, o muda. nosso olhar muda. O que você recomenda para os turistas? Ninguém vai ir lá e estudar É, absolutamente tudo, uhum, né? Porque não é exatamente um produtor de conteúdo. Mas o que você recomendaria? Vale a pena, por exemplo, para já ir viajando antes? É uma coisa que eu gosto, assim, viajar antes. sim. Ver um filme, ver uma série, ler um livro, né? Esse preparo da viagem é Hum, parte da viagem. O que você recomenda para o turista em relação ao que a gente se prepara sim. mesmo, para chegar com o É. peito aberto, mas com algum Eu acho que esse conhecimento? ponto é tão importante, porque eu acho que tem antes e depois da pandemia, como viajar antes e Uhum. depois. Só a questão do planejamento é tão importante hoje, porque você vê todo mundo com muita vontade de viajar e conhecer e buscar lugares desconhecidos e tudo muito cheio, tudo você tem que planejar, você tem que reservar antes, você tem que ver a rota. Por exemplo, eu fui agora para Ouro Preto e é tão interessante porque Ouro Preto são infinitas descidas e subidas e descidas. Então, uma coisa que eu tinha lido num blog e que eu achei muito importante, é uma dica boba, mas muito importante. Planeje o seu roteiro para você não gastar energia à toa. Otimizar as subidas e as descidas, né? É tão. É tão básico, mas ao mesmo tempo é tão. Mas é Ninguém olha, né? Ninguém verdade. pensa nisso, né? Ah, eu vou aqui no museu, eu vou. Gente, o andar no Ouro Preto é daqueles lugares que você sobe e você tem que parar para recarregar o fôlego, porque não é brincadeira. É maravilhoso, mas você passa o dia inteiro subindo e descendo. Então, eu acho que assim, você ler um pouco sobre o destino antes é fundamental. Outra coisa básica, segunda-feira, a maioria das igrejas de Ouro Preto estão fechadas. Então, você imagina, você ter aquelas joias barrocas que você quer conhecer e você está lá justamente no dia que está tudo fechado. Uhum. Então, eu sou suspeita para falar assim, porque eu não sou muito aquela viajante, deixa a vida me levar. Eu não sou muito isso. Então, eu acho que mais do que nunca, planejamento é fundamental. Para economizar dinheiro, para economizar energia, para você. As pessoas trabalham tanto, às vezes elas têm um mês de férias, elas quebram em semanas. Então, aquilo é o sonho, a realização, né? Você passa talvez um ano falando, eu vou me programar, porque eu quero ir nesse lugar. E a experiência tem que ser boa, né? É, sem dúvida. Eu sou a maluca, eu já falei aqui, do Google Maps, né? Então, eu vou pinando os Sim. lugares onde eu quero
quero ir. E aí você ali já consegue enxergar Dimensão, o né? que tem perto, porque É você já isso. faz por regiões, né? É Isso já isso. ajuda, não é? Não, sem dúvida. E até, você está falando isso, até um dos posts que mais fazem sucesso, assim, no Viajando com História, por exemplo, 25 lugares na Avenida Paulista. E aí eu começo, vá na Casa das Rosas, vire à direita, 400 metros, vá aqui, vá ali. E aí as pessoas falam, nossa, Adriana, você me deu prontinho, tipo, porque é um planejamento que tem tanto... Imagina, Avenida Paulista, 25 lugares, não é? Não, se você errar a ordem, você vai pro fim, volta pro começo, vai pro meio, você É. cansa, você não faz o que você poderia Exatamente. fazer Você no faz mesmo MASP dia. primeiro, Casa das Rosas, depois daí volta, Volta ao não sei o que, Paraíso, vai pra não, né? Consolação, fica no meio do caminho, é complexo. Então né? acho que assim, planejamento, viajar, é óbvio que tem aquele momento, se perder pelas ruas, não ter, parar para tomar um café. Faz parte também, né? Óbvio, mas assim, eu acho que tem que ter o mínimo para você se localizar, para você entender a cultura do lugar, como é que é a dinâmica dos lugares, né? Por exemplo, a Espanha, agora esse ano, eu fui para lá, para Saragoça, que é uma cidade pequenininha ainda, que não é tão, é turística, mas não é tão turística. E aí, sei lá, de uma às 4, tá tudo fechado. Então, entender a dinâmica da cidade é fundamental para você, porque a gente chegava lá e falava, e agora? O que a gente vai fazer? Mas está tudo fechado, tudo, até o restaurante, a maioria, né? Então, eu acho que é muito importante, não só pelo planejamento, mas para você entender a dinâmica, para você se adaptar, para você olhar com outros olhos. Não ficar né? frustrado, né? Exatamente. E a gente sabe que um projeto desse tamanho é extremamente complexo de se montar. Vamos usar o Conexão aqui como exemplo também. A gente tem pouco tempo de vida, você já tem. Teu projeto é relativamente novo, né? E nesse meio tempo você já foi indicado 2 vezes, né? Para os 10 melhores influenciadores pela Sim. IBEST. E esse ano você está entre o top 3 e recebeu um prêmio, né? De São Paulo Digital. Então, na verdade, são dois reconhecimentos do Tá. IBEST, 2024 e 2025. O Viajando com História está entre os 10 melhores influenciadores do Brasil de viagem e turismo, que é um super reconhecimento, assim, um Imagino. orgulho gigante de estar lá. E agora a gente está concorrendo ao top 3, né? A gente está no momento exatamente agora, setembro, outubro, é a votação. Então, a gente está concorrendo ao top 3, que seria maravilhoso. E ano passado, a gente recebeu o prêmio do SP Mais Digital, que é da Prefeitura de São Paulo, com outros influenciadores também, reconhecendo o papel do Viajando com História, ajudando a divulgar São Paulo, a cidade de São Paulo, que é tão incrível, né? Com tanta história, com tanto patrimônio. Então, são 3 prêmios, assim, muito bacanas e que tem tanta gente, né, legal fazendo conteúdo de viagem, de turismo. Então, é um reconhecimento para mim. Em um curto espaço de tempo, né? O que isso significa para o projeto? O que você acredita, na tua visão, o que explica o sucesso do Viajando com Histórias num tempo curto de vida? 2021 para cá, né? Você sabe que hoje, por acaso, uma coincidência, que eu recebi uma mensagem. E, assim, aquela mensagem que fica ecoando, sabe? Uma pessoa, um seguidor do Viajando com História falou assim, Adriana, eu amo seguir você porque você tá sempre tendo um olhar diferenciado, um olhar diferente com dicas acessíveis. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Mostrar que todo mundo com planejamento pode viajar, pode realizar sonhos. Porque algumas pessoas falam, mas é muito caro, mas é muito longe, mas eu não sei falar inglês, mas como que eu vou fazer? E aí, assim, o mundo é pequeno, né? A gente vê que no último momento, com boa vontade, você, óbvio, vai ter perrengue, vai ter tudo, mas com boa vontade tudo se ajeita. Então, eu acho que é um pouco isso. É contar histórias, é sempre a conexão de pessoas, é sempre sobre as pessoas. O que aconteceu ali das pessoas, se conectar e transformar aquilo em coisas acessíveis. Sim. Acho que é um pouco isso, de como contar a história e compartilhar e inspirar. É tão legal te ouvir falando sobre a importância das pessoas, porque assim, fala-se muito sobre os destinos, mas eles não são nada sem as pessoas, sem a vivência, a experiência das pessoas nesses lugares, né? E acho muito legal que também no Viagem com História, e você já citou o exemplo de São Paulo, né? Você tem esse olhar do que é a gente ser turista dentro da nossa própria cidade. E é tão gostoso quando a gente consegue encarnar, vestir
essa roupa de turista na nossa Exatamente. cidade. E você, que é uma carioca, dá pra perceber, você é uma Sou carioca, né? carioca. Então, mas você faz um trabalho com São Paulo que é lindo demais, né? Que é trazer um pouco desse olhar estrangeiro e mostrar que sim, dá pra gente aproveitar a nossa cidade como um certeza. turista. Não, e eu acho que isso aí é tão importante, assim, porque as pessoas às vezes falam, ai, mas eu não tenho tempo em São Paulo, que a gente só trabalha, é uma cidade muito agitada e muito, enfim, não consigo. É tudo verdade, né? É agitada, é corrida e tal, mas dá. Mas dá. É. E assim, se você for pensar, às vezes você vai numa, por exemplo, outro dia, essa semana, não, semana passada eu estava num museu que é maravilhoso, que é o Catavento, Uhum. e o Catavento trouxe uma exposição do Museu de História Natural de Londres, com as Uau. melhores fotos do ano de vida selvagem. E, assim, tá acessível. Eu não preciso ir a Londres para ver as melhores fotos do mundo e são incríveis. Então, São Paulo tem uma coisa de essa né, que o mundo todo tá aqui, não só gastronomia e tal. E aí as pessoas falam, poxa, mas é tão, me dá uma energia, me dá um prazer de você ir lá e ver cultura e ver arte que não, né, você tem um mês de férias ou algumas semanas de férias, talvez não iria dar para ver a exposição lá em Londres, mas está aqui. Então, para mim, eu penso muito assim, é um privilégio morar numa cidade que tem tantas opções como São Paulo. Uhum. E ficando em São Paulo ainda, que histórias mais te marcaram aqui em São Paulo? Aqui em São Aqui em Paulo, São Paulo. Se você assim, tivesse que escolher, falar, essas daqui são inesquecíveis, assim. para mim, assim, toda a herança da coisa do café que deixou, que transformou São Paulo, né? A cultura do café que trouxe a arquitetura tão incrível, início do século XIX, assim, trazendo todos aqueles palacetes, o centro histórico, o teatro municipal, toda essas casas incríveis. Eu fico muito fascinada com essa história de como o ciclo do café deixou marcas tão importantes em São Paulo, sabe? E aí você vai lá no centro e você respira toda essa história, né? E depois também com a questão industrial, lá o prédio do Matarazzo, tudo. Eu fico muito fascinada. Eu sou suspeita, eu sou uma carioca apaixonada por São Paulo. Agora, a gente está falando também, você já mencionou cidades históricas, tradicionalmente históricas, mas tem algum destino no Brasil que você conhece, que você olha e fala, poxa, isso aqui é subestimado justamente porque pouca gente conhece a história que está por trás? Então, tem um lugar que eu sempre menciono esse lugar porque eu incentivo muito as pessoas a irem lá e tá aqui do lado de São Paulo, que é o Varvito, o Parque do Varvito, que fica em Itu. Não sei se vocês já ouviram falar, e tem uma história de 300 milhões de anos. E aí, sempre quando eu falo, não, Uau. 300 milhões de anos, da era glacial, e é um parque, é um patrimônio, parece que só tem 2 lugares do mundo, em Itu e na Austrália, Caramba. que são camadas de rocha, que cada camada de rocha era como se fosse 1 ano de deposição daqueles sedimentos. Então, é quase que um diário do tempo da água nesse parque. E eu já recebi mensagens de pessoas de Itu que falam, Adriana, que vergonha, eu moro em Itu E nunca fui. nunca fui ao Parque do Varvito. E pessoas que vêm de fora e falam, meu Deus, eu tenho que ver isso. Então, esse lugar, o Parque do Varvito, é gratuito, fica 1 hora daqui. Bem pertinho da capital, né? É incrível e eu acho que é subestimado, porque as pessoas não conhecem e assim, as imagens parece um livro de pedra, é inacreditável. Quero visitar o Fama, que também é um Fama, museu que fica em Itu, eu sim, ainda não fui. que tem o Ateliê do Cobra. Que tem o Ateliê do Cobra. Agora tá que aberto é um ao público, né? super- Era é, fechado, mas agora tá ao aberto. público. Que é arte contemporânea, mas já dá para aproveitar e de repente Maravilhoso. fazer um belo de um passeio por Itu, Muito né? perto. Eu tenho um post que é ponto a ponto de Itu, no centrinho. Ai, que legal. Tem todo lá. O Museu Fama é muito bacana. E aí você contou essa história, lógico, isso aí dá uma história enorme, dá para contar para todo mundo, né? E quais os critérios que você usa para levar uma história para o teu perfil, né? Assim, você usa um que te emociona, tem uma história por trás, te surpreendeu. O que você usa de critério? Você vai para muitos lugares, tem muitas histórias, nem tudo você compartilha. Qual que é o Sim. filtro que você usa? Falar, essa aqui eu tenho que compartilhar. Então, assim, eu acho que
Às vezes é o olhar. Quando a gente começa a produzir, né, o conteúdo diário, tudo que você olha, você vira uma história. Uhum. Hoje eu estava passando por uma foto que foi em Roma. A gente estava lá numa, em algum mirante de Roma e tinha uma igreja e estava entrando uma noiva. E eu fiquei pensando nessa foto, eu falei, meu Deus, será que mais alguém que é viajante adora parar para ver um casamento desconhecido? E aí isso vai virar uma história, vai virar um post, falando, você também? Aí eu lembro que também na Puglia, Não, quando a gente... com o meu engajamento você já conta, porque eu sou dessas que para e fala, sim, eu fico vendo a noiva, como que vai ser, o que tem de diferente, sou dessas. Então, assim, e aí uma foto que eu falei, nossa, essa foto tem um significado tão legal, assim, eu lembro que era uma cidade bem pequena, acho que era em Alberobello, na Puglia, que era uma cidade muito pequenininha, e parecia que a cidade inteira estava ali no casamento, sabe? Parou a cidade pro Parou, casamento, né? E os Legal. turistas também ali vendo a noiva sair, a noiva entrar, então qualquer coisa, um olhar, eu acho que é um olhar, sabe? Outro dia eu estava em Petrópolis também, na casa da Princesa Isabel, e tinha um negocinho no chão que chama pé rapado. E aí eu ouvi o guia falar, e eu falei, gente, mas o que é o pé rapado? E é um negocinho que você passava o pé quando as pessoas não era asfaltado, a bota vinha suja de lama, e aí a pessoa ia lá, passava a bota para não entrar na casa com a lama. Eu falei, gente, eu tenho que contar essa história. Aí daí surgiu pé rapado. Pé rapado. Que legal. Então, assim, são tantas histórias interessantes que as pessoas, às vezes, uma curiosidade, uma coisa que vai atrair atenção e é bacana de dividir, né? Uhum. Agora, fora do circuito mais tradicional, digamos assim. Se bem que você já está dando dicas aqui de lugares que não são exatamente tradicionais. Que lugares você descobriu que você considera absolutamente imperdíveis? Nossa, absolutamente imperdível. Gente, tem tanto lugar interessante. Aí eu vou voltar aqui de novo para São Paulo. Olha, eu tô falando muito de São Paulo, né? Mas Não, vai. Que nem uau. que tem uma cidade que chama Caconde. 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 E, vocês já ouviram falar Eu já em ouvi Caconde? falar Já de ouvi Caconde. falar, mas nunca fui. Gente, Caconde tem, acho que foi feita uma represa e mudou a paisagem de Caconde. Então, a gente chegou lá, foi até um convite de um hotel, e aí a gente chegou na cidade, nesse mirante. E a paisagem desse lugar é algo, assim, surreal de lindo. Realmente, a represa mudou tudo e eu acho que é um lugar muito desconhecido, que tem um potencial turístico gigante, e as pessoas precisam conhecer. Assim, outro dia eu até fiz um post sobre lugares que todos os brasileiros precisam conhecer. Então, além de Caconde, Isso é vou bom. dar, né? Tá Isso é pertinho. importante. Um outro lugar em Ponta Grossa, no Paraná, perto de Curitiba, o Parque de Vila Velha, que também assim, a natureza deixou esculpido lá rochas incríveis que todo mundo precisa conhecer. Eu acho que precisa divulgar mais. Né? Sem dúvida. E olha, se você quer desbravar o Brasil afora, a gente fala tanto sobre a importância de as pessoas aproveitarem o nosso país, de conhecerem, mesmo o estado de São Paulo, ou vai para outro Sim. estado. Acho que é tão legal que a gente tenha essa possibilidade. E se você está afim de fazer isso nas suas próximas férias, quer fazer isso num próximo feriado, alugue um carro com a Localiza, porque vai te ajudar certamente. Alugar um carro com quem mais entende desse negócio no Brasil é super fácil, super rápido. Com a Localiza você encontra o mundo ideal do compacto ao SUV, uma frota nova e, aliás, bem pertinho de você. Para ganhar ainda mais tempo, quando você chega no lugar, você aluga no Fast Retirada Digital. Você retira o carro pelo celular em 5 minutinhos, fácil, tranquilo, rápido para você. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, México e também América Latina. Localiza descomplica o aluguel e cuida de cada detalhe para que a sua próxima viagem seja inesquecível. Localiza, para você chegar lá. E você estava falando dessa lista que você fez, desse post dos lugares brasileiros conhecerem, né? O que falta, na tua opinião, para esses lugares realmente serem conhecidos
pelo brasileiro, pelo gringo que vem para cá? O que o turismo devia fazer para alavancar mais esses destinos? Nossa, não, isso é uma. É uma É uma. briga, né? É Então, uma porque luta. a gente tem lugares tão incríveis aqui no Brasil, Uhum. né? E às vezes as pessoas não vão. Mesmo Ouro Preto, que a gente estava É. comentando, Uhum. nosso Ouro Preto é patrimônio mundial da humanidade. E a gente andando lá, a gente vê tantos europeus conhecendo a cidade. E muitos brasileiros falam para mim, eu nunca fui a Ouro Preto. Então, eu acho que a gente precisa valorizar. Acho que o que falta é a gente valorizar o que a gente tem, Uhum. né? Porque Verdade. quando a gente, outro dia, eu fui para o Rio de Janeiro também e eu fui visitar um lugar que eu nunca tinha ido, que é o Jardim de Burle Marx, a casa Uhum. que ele morou, né? E também virou Patrimônio Mundial da Unesco, e a nossa guia estava dizendo que antes de virar patrimônio, 5.000 pessoas anualmente iam ao sítio, e depois 22.000 pessoas, Uau. inclusive muitos estrangeiros, né? Porque realmente deu uma visibilidade. E aí também vários amigos cariocas falam, Adriana, eu nunca fui. Casa de Olha ferreiro, Então, espeto de só. pau, né? pois é, então eu acho que assim, a gente precisa É. valorizar o que a gente tem aqui, porque é muito diverso. Amazônia também, eu fiz um cruzeiro fluvial, né, pela Ai, Amazônia. como é que foi? Como é que é, Foi, hein? Dizem assim, que é é incrível. incrível, eu diria assim, que a gente volta diferente depois de conhecer a Amazônia. Eu fui na época da floresta alagada, então a gente navegou no meio da floresta. Foi Uau! assim, uma experiência que eu nunca imaginei, eu não tinha ideia de como que era. E também no nosso navio, que é pequeno, né? Tipo aquele Uhum. navio de dois ou Menorzinho, né? três andares, muitos estrangeiros. Uhum. Então, assim, a Amazônia é incrível, essa forma de viajar no barco é muito bacana, porque você não, o deslocamento ele é otimizado, porque Uhum. você dorme, né, no barco, tem cruzeiros, sei lá, de 2, 3 dias. Então, assim, o nosso Brasil é incrível. E quando a gente fala do norte do país, especialmente, acho que é o que a gente, até pelas dificuldades de conseguir chegar lá, a gente não tem hoje uma oferta de voos. Sim. A logística é mais difícil mesmo para os visitantes de Sim. sul, sudeste e tal, irem até o norte do Sim. país. Agora, a gente está no ano de COP30 a ser realizada em Belém. Já está chegando, já está aí batendo na nossa porta. O que dizer sobre, a despeito de todas as nossas dificuldades, de Aham. como vai ser, de como acomodar quem está vindo para cá e tal, qual o seu olhar sobre Belém? Então, eu fiquei apaixonada por Belém. Foi 2023 que eu conheci. E logo de primeira, o nosso grupo, né? Foi o nosso guia, nos explicou que Belém tinha sido reconhecida como cidade criativa da gastronomia pela ONU. E assim, para mim, é a melhor gastronomia do Brasil. Valeu o reconhecimento da ONU, então. Nossa, os peixes amazônicos e junto com os ingredientes que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia que existiam. Para mim, realmente assim, cozinha criativa, né, gastronomia criativa é um reconhecimento muito merecido. Eu fiquei fascinada, foi a melhor comida. Para mim, assim, a melhor comida do mundo é a peruana, mas no Brasil é a de Belém. Olha. Não, e aí a Maravilhosa. ONU dizia, a ONU, agora que a Adriana tá dizendo, Agora tá chancelado. aí o patamar Agora mudou, vai que dá gente. certo agora. Entendeu? E se a gente sai do Brasil e vai para o mundo, qual o lugar do mundo que você indica para quem quer viajar com história, que tem história para contar, que une o turismo com isso? O que você indica? O que você vivenciou que você vale ressaltar Bom, para gente? assim, a Itália mora no meu coração. Eu diria que a Itália mora no meu coração. É aquela coisa que junta, né? A história, a gastronomia, a beleza natural. É um país Arte em todo a canto, você arte. piscou, tropeça numa arte, impressionante, né? E aí é de 1.300, é de 1.200, é de, Eles não assim, sabem brincar, né? Não tem, Não tem não brincadeira. tem brincadeira, não. Não. acho que a Itália, para mim, é o país, aquele país, assim, que se eu tivesse que eleger, que tem aquele país completo, né? Você vai para o sul, você vai para Puglia, que é maravilhoso, você vai para Milão, que é mais industrializado e é lindo também, a Costa Amalfitana, Capri, eu
Amo. E aí você recomendaria começar por onde? Para quem não conhece a Itália, de repente. Começa por onde? Faria uma viagem por onde na Itália? Combinando cidades, o que dá para fazer numa primeira viagem? Então, eu acho que, assim, realmente são muitas, muitas possibilidades. Inclusive, tem um post também lá no Viajando com História sobre as cidades que eu mais amei, assim, conhecer. Mas, sem dúvida, Roma, que precisaria começar, e ali Florença, que é, né, considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. Escandalosamente linda. Pela Toscana, ali se desse para fazer Siena também, e aí Milão, que é muito bacana, e aí o Lago de Como também, que é pertinho, então eu iria por essa área assim, mais para cima, e se desse mais um pouquinho de tempo, eu iria para Puglia. Para mim, a Puglia é uma região da Itália que tem os melhores preços e, para mim, uma das mais lindas. Assim, as cidadezinhas são inacreditáveis. Otranto, Ostuni, Polignano a Mare, Matera, que não é bem a Puglia, mas já é também pertinho. Então, eu ficaria ali uns 10 dias na Puglia. Olha só, gente. Tá chegando participação de ouvintes. É uma novidade. Participação de ouvintes, telespectadores. Sheilo, perguntando o que fazer. Tô sentindo isso aí. O que fazer em Milão, dezembro para janeiro, numa primeira viagem? O que é obrigatório fazer em Milão? Juro, chegou. Ligou agora? Ligou? Bom, vamos lá. Em Milão, né? A catedral, né? A Catedral de Milão, Claro, Duomo. Duomo, e aí comprar com antecedência o ticket para você conseguir ir lá na Caiu a casa já aqui. lá no, andar pelos. Senti um Porque problema aqui, hein? não é todo dia que é aberto. Liga pro ouvinte que ligou aí e fala pra ele que ele tá atrasado. E a então. dica é: compre o ticket com elevador, para você não ter que subir muito. Essa é uma dica importante. Tá. Então, ficar ali no meinho ali, na Galeria Vittorio Emanuele também, que é do lado, né? E o Teatro Scala de Milão, onde tem todas aquelas óperas, Maria Callas cantou lá, né? Maravilhoso. Tem um prédio também que é muito, muito diferente na área nova de Milão, que é são 2 prédios iguais, que é uma arquitetura de uma floresta dentro do prédio. Ele foi todo construído para suportar essa coisa verde e mudou a questão ambiental, que é maravilhoso também, é muito legal. Milão tem essa coisa nova e, né, histórica e uma coisa moderna, muito bacana. E eu vou dar uma dica aqui. Tem gente que não gosta do café da Starbucks, mas eu vou ter que dizer que a Starbucks de Milão é uma das 5 Reserve Roastery do mundo. São 5, Uau. acho que Chicago, Milão, tem uma na China, Nova York, e a outra eu esqueci. É na sede, eu esqueci como. E essa cafeteria é maravilhosa, assim, ela fica num palácio de Milão, e ela é uma cafeteria conceito com 3 andares, onde o café é produzido lá Quem não conhece jamais entraria numa Mas Starbucks, é Starbucks? lá, né? Então, Não, eu, é por que- exemplo, Não não faria entraria. que é uma isso. Starbucks completamente diferente. É uma Olha só. Starbucks conceito, como tem em Nova York, Chicago, acho que na China. São 5. São só 5 como essa. Mas a de Milão é a mais linda de todas. Avisa o Vou ouvinte aí. avisar Fala que o tá ouvinte, gravado pra eles verem o Ai, episódio aí. linda, você vai ficar... É inacreditável. Até porque é num palácio, né? Então, É outra experiência. é uma né? experiência única. Tem que ir. E aí, agora é uma curiosidade. Mesmo você voltando pra Itália, você continua fazendo o seu planejamento, mesmo já conhecendo ou não? Não, repete com isso por certeza, com certeza. Isso até é interessante, porque eu já tinha ido a Roma. A gente foi ano passado, a gente ficou 10 dias em Roma, e eu já tinha ido várias vezes, até meu marido que queria. Eu falei, mas a gente já foi, a gente já conhece, o que vai ter para fazer? E assim, eu fui só a lugares novos. Olha aí. Inacreditável. Mas planejou aqui. Planejei. Fui lá buscar lugares fora do óbvio, lugares que não são a primeiro momento, a primeira viagem de um turista, Palazzo Colonna, museus capitolinos, são coisas, nossa,
Vou entrar, tá no Instagram também? Eu vou entrar lá para ver, porque da viagem Avisa o do seu nosso ouvinte, ouvinte o seu ouvinte aí. também tem Roma, mas eu já conheço bastante coisa lá, Então então eu é preciso isso. dessas dicas. E aí, toda viagem, perrengue, imprevisto e tudo Sempre mais, tem, né? né, Sempre gente? Faz tem. parte, né? Na tua sempre experiência, assim, o tem. que virou uma coisa engraçada depois? Uma coisa, você nunca esqueceu um perrengue, uma dificuldade que você teve, assim, esses anos viajando Então, aí? eu já até contei isso. Eu sempre comento essa história que para mim é a história mais engraçada, né? Que vai ficar para sempre marcada para mim e para minha família, que a gente foi para a Copa do Mundo na Rússia em 2018. E aí a gente chegou no nosso hotel e o rapaz do hotel só falava russo e todo o nosso check-in foi com mímica. Uau! 100% com mímica. Mas isso na Copa, hein, gente? O cara tinha que estar preparado, Que pelo eles menos, para tinham entender, recebido né? um uma E era, treinamento. e era em Moscou, mas Uau! assim, foi um silêncio absoluto, nenhuma palavra e só mímica. Foi assim, foi muito marcante pra gente, porque assim, sempre, e até o que eu comentava também, 2018, o Google Translate, eu tava começando, acho que a gente nem tinha, não estava nem acostumado a nem usar, tava né? acostumado, né? Na verdade, eu acho que foi lá, porque depois a gente tinha um jogo do Brasil em Kazan, aí Kazan é menorzinho, e eu lembro que a moça do hotel, ela escrevia e falava, Mostrava. aí a gente... Escrevia e Então, mostrava. a gente começou, mas em Moscou foi uma cidade antes, e foi silencioso, check-in e só na mímica. Para você, Foi a engraçado. percepção foi essa de que Moscou é mais São Paulo, São Petersburgo é mais Rio de Janeiro ou nada a ver? Para mim Assim, foi, tá? Mas faz muitos anos que eu fui. eu acho que assim, a minha comparação, meu olhar era São Petersburgo era mais europeu e Moscou era aquela arquitetura que a gente imagina, que a gente vê nos livros, Mais soviética mais mesmo, soviética, né? era isso, assim, né? E Kazan aí era uma cidadezinha muito pequena, né? Muito afastada, mas as duas são muito, quer dizer, as três são incríveis. E aí, quando você fala de uso de tecnologia, você usa bastante nas suas viagens, no planejamento? Tem algum aplicativo que você use e isso te ajude também, seja no pré ou durante a viagem? Acho que o Google Maps, né? né? O Google Maps, assim, eu não lembro mais como era viajar sem o Google Maps. É engraçado isso, né? A gente incorpora e fala porque para onde a gente vai e tal. Eu lembro que na Rússia também a gente usou o Uber, que não era em 2018, eu nem lembro, assim, eu não lembro da gente usar muito o Uber aqui, a gente usava mais táxi e tal, e lá, como tinha a questão da barreira da língua, que a gente entrava, não falava nada. É muito mais fácil um Uber, né? Exatamente. Então, assim, essa coisa do transporte e o Google Translator nesses lugares muito que as pessoas não falam, né? Mas eu acho que a gente nem se dá conta do quanto a tecnologia transformou o nosso jeito de viajar, né? Não, total. Impressionante. Transformou muito, né? Agora já tem óculos, já tem fone de ouvido que traduz em tempo integral, né? Já tem tempo real, agora né? tá Agora mais tá mais fácil, né? Agora tá mais fácil, mas essa coisa da mímica me marcou. E se você voltar no tempo, todas as viagens que você fez, qual destino te surpreendeu pela história que você descobriu? Você fala, eu vou conhecer, mas você não imaginava que teria uma história tão boa por trás. Você falou, poxa, me surpreendeu, esse aqui é inesquecível para mim. Talvez assim, eu acho que os templos, Vietnã, na Tailândia, como eu conhecia pouco da cultura, da história deles, que a gente é mais uma coisa ocidental, Claro. né? Isso foi engraçado também, porque quando foram os primeiros países assim que eu fui mais longe, Dubai também, mas essa coisa da história do desconhecido, porque às vezes a gente acha que a coisa ocidental é muito o centro do mundo, né? Porque a gente está acostumada, a gente foi criada, mas não é. São milhares, milhões de pessoas que têm uma cultura, uma história que a gente às vezes nem... É até difícil para processar, porque é o sultão, príncipe, tipo, como é que foi a história, a gente se perde um pouco, porque é tão complexo que não é uma coisa que a gente cresceu estudando na escola, né? Então, eu acho que esses países, assim, da Ásia, Surpreende, né? me surpreende muito, porque a gente não é muito exposto à história, né? Pelo menos para mim, aí é um pouco da experiência pessoal. Claro. Agora, desde o comecinho, deu para ficar claro que você é muito detalhista no seu planejamento de viagem, né? Até pelo aproveitamento do tempo que você falou e tal. Como é que você organiza, por exemplo, como é que você escolhe o seu próximo destino, qual vai ser? Como é que você escolhe a sua hospedagem? Bom, a hospedagem para mim, assim, eu acho que a localização
e o conforto. Eu vou contar uma história assim, ano passado a gente ficou um mês em Paris, e a gente alugou tipo um Airbnb, porque como a gente ia ficar muito tempo, a gente precisava ter um lugar. Uhum. E esse lugar, ele era no último andar, né? O apartamento era no último andar, e lá é muito comum aquele teto, não sei como é que chama, ele não é um teto, tipo um sótãozinho, Uhum. era um sótão que foi transformado no apartamento, né? Uhum. E o sofá ficava bem debaixo da Do parede. inclinadinho, porque são Inclinadinho, aquele teto, né, que é triangular e tal. Exatamente. Aham. E aí, a gente levantava E do pum, sofá, cabeça no teto. a gente bateu a cabeça assim, sei lá, umas 30 vezes, né? Por mais que a gente lembrasse que aquele teto Não tá estava lá. acostumado, né? Costume. E aí eu falei, meu Deus do céu, esse apartamento a gente vai pro hospital daqui, né? Porque... E eu fui começando, eu fui ficando assim muito, muito incomodada. Então, Uhum. assim, eu acho que eu não ficaria de novo num lugar como aquele. Não ficaria. Apesar de ser central, você não... Até muita localização gente... ser boa, né? A localização era boa, era no Marré, num bairro... Até que não era muito turístico, mas era um bairro muito, muito bom, É uma medieval, gracinha. uma graça. Mas eu não ficaria de novo. Até muita gente me perguntou, eu falei, olha, desculpa, mas eu não vou indicar, porque eu não voltaria para esse lugar. Uhum. Então, eu acho que assim, localização, conforto, o mínimo de conforto, que você sabe que vai olhar bem a foto antes, olhar todas as fotos, olhar as avaliações. Os reviews das pessoas que já foram, né? Tá vendo? Super Outra coisa importante. que a gente não tinha antes. A gente não tinha essa possibilidade avaliação, no né? passado, né? De ver todas as Exatamente. fotos, a avaliação dos outros, né? Exatamente. Isso para mim é fundamental, porque aí eu lembro que nessa viagem tinha uma última partezinha em Londres, né? E a gente já estava cansado com mala. E aí quando eu cheguei na hospedagem, tinha 4 lances de escada. Ai, Ah, gente. que delícia. Eu chorei de desespero, assim. Falei, putz, Não. eu não mereço, eu não quero, não é possível, não é Uhum. possível. Porque, assim, era um cansaço físico que eu falei, não vou conseguir subir com a mala e subir todos os dias e 3, né? Se você vai e volta 2 vezes. Então, assim, eu agora leio tudo. Tem elevador, não tem escada, tem... E tem que ser, viu, gente? Eu fiz uma viagem com os meus pais e meu sogro, minha sogra, e que já tem alguma idade, né? E uma preocupação que eu tive muito grande, que às vezes a gente não atenta para isso, é no banheiro, por exemplo. Porque muitos hotéis, muitos quartos de hotel têm aquela banheira. E o chuveiro dentro da banheira, Eu falei, né? e o chuveiro dentro da Sim. banheira. E para eles era Não, impraticável. impraticável. E eu demorei para conseguir um hotel. E eu fui a chata do tal do Sim, banheiro, né? claro, Porque não é uma coisa em que a claro. gente fique prestando atenção e Sim. tal. Mas nesse caso, para mim, era fundamental. Era uma condição para que eles Claro. pudessem usar o banheiro do quarto. Quer dizer, de repente, você vai fazer uma reserva, não presta atenção nisso, chega lá, a experiência de viagem fica ruim. Né? 4 andares de escada. É isso. E mala pra subir, depois Não, de é mala isso. pra descer. Aí eu lembro que no café da manhã eu falei, não, eu não vou descer para comprar um croissant, deixa, vamos Tá comprar. vendo? Você desce, depois tem que subir, né? Então isso tudo é a experiência, Atrapalha a viagem, é o né? planejamento, são coisas que não parecem, mas assim, você ter 4 andares de escada, você vai ficar muito tempo no lugar, Não, faz muita diferença. faz muita diferença. Claro. Muita diferença. É. Então, o planejamento é tudo. E como é que você escolhe o próximo destino? Então, nossa, tem uma lista infinita, né? Tem uma lista infinita, mas assim, como Viajando com História agora acabou virando, né, um trabalho, eu acabo também conciliando, tem convites muito bacanas que vão surgindo, né? Como surgiu Dubai, a Espanha, as Ilhas Caimã, Aruba, Rosário, Argentina. Então, são destinos que, assim, que eu tenho que agradecer muito, porque a maioria desses lugares eu não conhecia, então eu vou compondo, sabe? Muitos lugares que a gente vai recebendo alguns convites para apresentar e a lista é infinita. Já tem o próximo definido? Na verdade, o próximo é agora para o final do ano, quer dizer, eu não sei o que vai ter, mas assim, tem uma já muito... que a minha filha mora fora e a gente vai passar o Natal
em Londres para Ai, que ver, gostoso. eu sempre quis ver o Natal num lugar frio, que tivesse aquelas cidades, né, de mercado de Tudo Natal. iluminado. Gosto de Então vai televisão. ser uma experiência diferente. É legal, é muito bom. Gente, Vontade de viajar, hein? quando a gente embala nesses papos, dá uma vontade de viajar impressionante, Dá, e né? a gente cai na real que hoje é dia de semana, estamos trabalhando, né? Mas Que pra gente beleza. pouco importa, né? Pra nós três aqui, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importa o dia, todo dia pra gente é dia de viajar. É isso aí. E usando o cupom do Conexão Viagem, você vai ter um super desconto no hotéis.com quando você entrar no app ou no site e reservar seu próximo hospedagem. É isso, gente. Acesse lá, hotéis.com ou então no aplicativo também. Use o nosso cupom. Lembrando, lá você tem a possibilidade de parcelar em até 12 vezes sem juros. É muita facilidade. E lá também a gente falou um pouco sobre critérios de escolha do hotel. Tem todos os filtros. Presta atenção, use o filtro que você precisa para fazer a escolha mais adequada para aquilo que você necessita ao viajar. Então vai lá, fala assim: eu quero um hotel em que eu possa levar o meu cachorro. Vai lá que tem essa tenha possibilidade. Tem elevador. academia. Tem Lá elevador. essa possibilidade. Então entra lá, colhe todas as informações antes de fazer a sua reserva e fazendo a reserva, Conexão Viagem é o cupom. É isso aí, porque melhor que viajar é viajar pagando pouco. Isso. E viajou, chama a gente, já Nós sabe, vamos, né, hein? gente? Vamos de bate-volta? Bate e volta. Bate-volta é tal coisa, né? Aquela viagem curtinha. Então é pergunta curta, resposta curta. E como eu sempre digo, a gente não consegue. Não, mas a gente tenta. Bate e não volta. É. Vamos lá. Me perdi, olha só que coisa, gente. Bate e volta. A cidade que mais te ensinou sobre o Brasil. Ai, meu Deus, a cidade que mais me ensinou sobre o Brasil. Acho que Ouro Preto. Você tá com um negócio com Ouro Preto. Acabei de ir, Acabou de chegar. apaixonada, acabei de chegar. Você é dessas que volta do destino falando assim, é o meu favorito, eu moraria Sim, nesse lugar? eu sou daquelas que já começa a olhar os anúncios de apartamento, falando, se eu viesse, Se eu morar morasse lá, aqui. né? Gente! eu sou dessas. Então você também fala isso pra todos, né? Eu falo isso pra todos, amo esse destino, enfim. Um destino onde a gastronomia conta a história do lugar melhor do que qualquer livro. Lima, no Peru. Você falou da gastronomia, né? Nossa, Lima é melhor do mundo. Do mundo. Melhor do mundo. Uau! Um lugar que te fez sentir como se tivesse voltado no tempo. Ai, na verdade, Capri Capri é um pouco isso, porque lembranças da minha tia contando sobre o destino, Capri me voltou no tempo. E que é maravilhoso. Aquele lugar, Maravilhoso. né, gente? Com sol, com calor. Nó! Um personagem que descobriu viajando e que te marcou. Um personagem Uhum. que Lupin, Lupin? em Etretat, lá na França. Olha! E a série que eu amava, que eu Muito adoro. legal, né? Para quem gosta das imagens de Paris, quando se assiste, eu ficava vendo Lupin só para ver Paris, tá? Sim. Só para ver imagens de lá. E aí, quando eu fui a Etretat, que é lá no norte, tem os livros de lá, é tão maravilhoso, Ai, que maravilhoso. demais. Monumentos famosos ou descobertas de locais escondidos? Ai, monumento é o aqueduto de Segóvia. É surreal, é incrível. Vamos lá. Um destino que ainda quer conhecer pelas histórias que você escuta. No Japão. O Japão. Olha o Japão aí. É. Preciso. Apareceu. O Japão é 100% dos episódios, aparece o Japão. Todo de uma mundo maneira. fala. Preciso. É impressionante. O lugar que você visitou e que mais te emocionou. A Sagrada Família em Barcelona. É. Só chorava. Não sabia nem por que eu tava chorando. Não mas tem eu motivo, só chorava, né? Sabe? Gaudí me emociona em tudo. Olha só. Uma história que gostaria de contar e ainda não contou. Eu queria contar a história dos países nórdicos, que eu quero muito conhecer. Olha, tá na lista aí. Uma festa ou celebração que vale a viagem? Carnaval no Rio de Janeiro. Olha aí. Uma dica para quem quer descobrir as histórias de um lugar. Vai dar uma olhada no blog Viajando com História. Aí, boa. Não esperava outra Ótimo. resposta, hein? Por favor. Um lugar histórico que vale a pena visitar. Ouro Preto. Não. Tiradentes. Aê, Aí. Tiradentes, boa. Maravilhosa Tiradentes. Um destino para onde você sempre quer voltar. E a Itália. Nunca canso. Voltaria todo ano.
Compreendo. Muito compreensível. Um item indispensável na sua bagagem. Organizadores de viagem, onde para botar tudo separadinho. Ó, Ah, É vida. Depois que eu descobri os organizadores. sua nossa, vida mudou. minha vida Mas mudou. vale mesmo? Nossa, pra mim, Ah. super. Mas aí você não perde um espaço. Ó, a pessoa achando que sabe fazer mala. Tentando te convencer que você tá perde. errada. Tá? Não, porque assim, por exemplo, tem um tênis. Você enfia a meia dentro do tênis, um relógio dentro do tênis e tal. Você não precisa do organizador, né? Senhoras e senhores, veja como deve ser a mala dela. Não? Não sei, acho que não, né? É, Gente, eu vi tudo dentro dos tênis. eu acho Receita assim, Federal, se Olha, quiser achar, tá no tênis. Olha, aeroporto era restrito. quando você vai em múltiplas cidades e você tira a meia do tênis e você coloca de novo e você não sabe onde você colocou, e é roupa de frio, e é roupa de calor. Quando você tem tudo separadinho, a mala tá sempre organizada, você tira, você coloca. Os organizadores, aqueles que são mais, não são tão estruturados, São que mais cabem- maleáveis. maleáveis, que dá em qualquer mala, pra mim é vida. Eu não tenho essa maturidade. Preciso avançar nisso. Trilha sonora que não falta nas suas viagens. Você tem alguma essa ligação com música, com alguma coisa que te remeta àquele lugar ou que pra você tem Tem. aquela memória de viagem? Andrea Bocelli. Todas as músicas italianas, assim, eu fui conhecer Portofino por conta dele, de ter visto um concerto que ele fez lá em Portofino para convidados. Eu imaginando um dia na minha vida, será que eu iria Eu ser vou. convidada? Como eu nunca vou ser convidada para um show do Andrea Bocelli, Quem disse que não? Calma. eu fui Liga lá. pra ele aí. Liga Peraí. pra ele aí, ouvinte. Então, as músicas do Andrea Bocelli, para mim, nossa, são de emocionar lá na Itália. Mais uma vez, a Itália. Viajar com história é? A inspirar, realizar sonhos, é tudo de bom. Que é mesmo, que é tudo de bom é você, Ah, Adriana, suas obrigada. dicas, o seu Instagram que eu sigo, o Viajando com História, siga lá também, porque tem muita dica muito bacana. Obrigada. Uma delícia de papo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, adorei. Muito bom. Mais um? Mais Pra um. conta? Obrigado, Adriana, por ter vindo. Adorei. Obrigado, Sheila, mais um episódio. Agradecer aqui a loja Clover, a loja que fornece as nossas camisetas temáticas hoje. Nós Hoje estamos com- lindas. estamos os dois dois. cloverizados, É isso aí. completamente cloverizados. Entra lá no site www.alojaclover.com.br. Você tem o cupom Conexão Viagem, 15% de desconto em qualquer compra, não tem valor mínimo. Uhum. Agradecer Crosshost também, o estúdio que nos recebe aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Sheila, obrigado. Adriana, Valeu. obrigado. Obrigada. Lembra lá, Conexão Viagem no YouTube, clica no sininho, se inscreve toda quinta às 18 e acessa nosso site www.conexãoviagem.com. A gente tá muito chique É agora chique com demais, o site hein? Tem também. até Aliás, portal. no Spotify, lembrança aqui, hein, gente? Porque a gente tem esses episódios todos no Spotify, a lista dos episódios, mas a gente também criou uma playlist de viagem. Então, Andrea Bocelli é mais pra uma lá. que entra para nossa lista de viagens, porque é uma lista colaborativa. Nosso convidado ou convidada cita e a gente inclui na nossa lista, na nossa playlist de músicas de viagens, tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Um obrigado especial a Marcela Coimbra, que é a nossa diretora, a nossa roteirista. Sem ela, nada disso seria possível. Gente, obrigada demais e até o próximo Conexão Viagem.